Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com o Corretor. Hoje eu estou aqui dividindo a mesa com a doutora Laura Ribeiro, minha amiga e parceira de mercado imobiliário. Não se engane, ela é doutora Laura, mas ela vai contar um pouquinho da história dela, de como ela virou especialista no direito imobiliário, não é isso, Laura? Isso. E a gente vai trocar essa ideia do nosso mercado e trazer algumas novidades excelentes que a Laura tem para vocês. Dito isso, eu vou aqui agradecer os nossos patrocinadores, né? A minha querida amiga Suelen, lá da Bolo da Madre. Já comeu o Bolo da Madre? Não, Vai comer hoje. pois Cara, é maravilhoso. A loja da Suelen fica ali na Avenida Paraíba, logo depois do Bigazine. Passem lá. Todos os dias ela funciona até as 20 horas. Vocês vão provar e não vão mais querer comer outro bolo nessa cidade, porque é muito bom. E também do nosso parceiro de há muito tempo, a Manaus Play. A Manaus Play hoje que está presente nos grandes condomínios da nossa cidade. Então, você que quer fazer anúncio nos elevadores, naquela tela bonita, você, síndico, administrador de imóveis, que quer otimizar a sua comunicação interna, procura aqui nesse QR Code na tela o Milton da Manaus Play, que ele vai te dar um atendimento maravilhoso e vai fechar negócio com você, porque é muito bom, é um produto muito bom, inclusive para você, meu parceiro corretor, anunciar. Procura o Milton da Manaus Play e pega os pacotes dele, beleza? Honrado nossos patrocinadores, vamos começar esse episódio. Laura, é. faz tempo que eu não vim aqui pro estúdio, sabia? É mesmo? É, já Que tinha, bom eu que você tava, voltou comigo aqui, tava, é né? verdade, quando eu vim pra cá hoje, caramba, toda semana a gente tá aqui, só que veio a feira, né, Uhum, onde a gente se conheceu, lá a Expo, aí a gente sim. gravou alguns episódios deixou engavetado, e aí veio a trinca, Veio veio a um monte de trinca. coisa na cidade, eu acabei que não vim, e hoje eu tô retomando aí pra botar as coisas nos trilhos e deixar o meu amigo aqui do estúdio, o Ebran, não me olhando com cara feia, porque senão ele vai ter que subir isso tudo amanhã cedo, é mais trabalho pra ele. Pois Mas, é. Laura, diz aí, quem é a Laura Ribeiro? Qual é o teu Instagram primeiro, Laura? Então, primeiro, Fabiano, muito obrigada pelo Obrigado a convite, você. tá? Parabéns por todo esse movimento que você vem fazendo, essa dedicação que você vem tratando esse assunto de trazer conhecimento e de aproximar os corretores de imóveis. Assim, eu fico Legal. muito feliz, de ver alguém tão engajado e fazer a diferença aqui na nossa cidade. Então, meus Obrigado, meu amigo. parabéns. Obrigado. O meu Instagram é lauraribeiro.ro. Esse é o meu Instagram pessoal. E também o Instagram do escritório, que é o ribeirigrana.adv. Vai aparecer. Ribeiro E e grana. grana, de dinheiro Grana, mesmo? grana de dinheiro Gostei, mesmo. cara. Legal. A minha Ribeiro e sócia grana. chama Joana Grana. Grana. Ah, legal. É. Legal, legal. E o teu escritório hoje, vocês atendem aonde? Então, o nosso escritório, ele fica localizado no Adrianópolis, no Fórum Business Center, Certo. no nono andar, sala 905. Quem quiser tomar um café lá com Quem quiser vocês, pode ir lá com a gente, tomar um café, tomar uma água. E a gente está beleza. lá. E eu fiquei, quando a gente se conheceu, a gente trocou uma ideia lá na Expo e depois lá no Manauara, Uhum. uma das coisas que me chamou a atenção ao te conhecer um pouco foi, como eu te falei, eu não conhecer aqui em Manaus alguém posicionado como especialista no direito imobiliário. A gente tem muitos amigos advogados, Uhum. inclusive já dividi a mesa com alguns, mas especialista em direito imobiliário é a primeira. Da onde surgiu essa necessidade ou esse desejo de atuar especificamente nessa área, Laura? Na verdade, já tem um tempo, bastante tempo que eu atuo nessa área. Eu comecei especificamente em 2013, Legal. mas eu morava em Goiânia, né, então tudo começou lá. E aqui em Manaus, a gente veio para cá em 2015 e foi quando eu comecei também a trabalhar na área do direito imobiliário. Quando eu cheguei aqui em Manaus, eu comecei focada no direito imobiliário, mais prestando assessoria para condomínios. Então eu fazia assembleia de condomínios, fazia convenção, regimento interno e toda a Essa coisa parte legal que a essa gente coisa gosta. super legal. Fiquei até 2022 nessa área e depois disso eu realmente resolvi focar só trabalhar com regularização de imóveis, prestar assessoria, para corretores, que hoje são meus maiores clientes aqui. Entendi. Então, começou vindo da área do direito imobiliário, mas focada primeiro no direito condominial. Então, o direito imobiliário, de maneira bem leiga, para quem não conhece, Aham. tá? Ele não engloba só essa parte de processo entre comprador, vendedor, Não, construtora. Ele também engaja nessa parte de convenção de condomínio, em regras estatutárias. Tudo isso exatamente. é um especialista dessa área que faz. O direito imobiliário ele é bem amplo, né? Sim, Então, a gente, dentro da parte do direito imobiliário, a gente tem os segmentos, que é voltado para condomínio, direito de vizinhança, loteamento, incorporações, regularização de imóveis e contratos imobiliários em geral. Então, é uma gama muito grande e você vai escolhendo o caminho ali melhor, você onde vai você acha? gostando. Na Sim, verdade, o meu foi.
por gostar mesmo, por aptidão, assim, Tu que se identifica com a área. me Legal. identifico muito com a Mas área. tem uma história que fez tu engajar por esse lado, não tem? Tem Tu sim. passou por uma situação que tu, meu Deus do céu, tem que entrar nisso aqui. Na verdade, assim que eu formei em 2011 pela Uhum, PUC de Goiás. E nesse período eu me dediquei a estudar direito do trabalho. certo. Então eu queria fazer concurso, queria prestar concurso público e comecei a fazer uma pós em direito do trabalho. Só que em 2013, foi o ano que eu casei e eu com, na época, meu noivo, a gente foi comprar um imóvel. E compramos um imóvel que estava prestes a ser entregue. Era um imóvel que ele foi uma desistência. E no período que a gente foi receber esse apartamento, a gente passou assim por todos os estresses de sabores, todas as raivas Todas as que um decepções que vocês podiam comprador ter, vocês tiveram nessa compra. nós tivemos Isso lá nessa em compra, Goiânia. lá em Goiânia. Ok. Esse apartamento até hoje lá É de tá vocês. é nosso, Ah, tá tá, tá. alocado É lá. patrimônio, é É patrimônio. patrimônio, Legal. exatamente. E não é patrimônio a construtora, que fique claro. Isso aí. E aí, ia ter uma assembleia de condomínio, e eu resolvi nessa assembleia estudar um pouco do direito imobiliário, porque eu passei muito superficial na faculdade e Uhum. estava fazendo a pós em direito do trabalho. Eu disse, cara, eu vou estudar para resolver o meu problema aqui, porque eu quero desabafar e falar todas as raivas que eu estou passando com essa Nessa assembleia construtora. aqui, eles vão me Nessa ouvir. assembleia, eles vão me ouvir. E fiz isso. Quando terminou a assembleia, logo em seguida, 2 pessoas vieram me procurar dizendo que estavam passando pelaquela mesma situação que a minha. Passou mais 2 dias, vieram mais outras pessoas me procurando dentro do Sim, condomínio teus que vizinhos. meus vizinhos. Aí eu falei assim: "Nossa, no direito do trabalho, tô demorando para conseguir cliente, parece que eu tô vendo um campo aqui que tá mais É um promissor, oceano azul aqui. um oceano azul". E aí, com base nisso, eu resolvi fazer uma pós, especializada mesmo, direcionada em direito imobiliário. Fiz pela Escola Paulista de Direito, e foi onde eu fiz a pós-graduação focada mesmo no direito imobiliário. É Assim que começou a doutora assim que Laura do começou. direito imobiliário. Assim que começou do Ou direito seja, foi com uma imobiliário. raiva de uma construtora e Foi. juntou aí com clientes vindo organicamente, né, a gente pode falar isso, fizeram Exatamente. você se especializar. Isso. E aí tu mudou radicalmente da direito trabalhista, esquece Praticamente isso aí. esqueci o direito trabalhista e foquei realmente só no direito imobiliário. E aí, como eu comecei em assembleia, eu acredito que foi por esse ponto que inicialmente eu comecei assessorando condomínios. Uhum. Porque só para você ter uma ideia do que aconteceu, quando eu comprei esse imóvel, como ele foi objeto de uma desistência, digamos Um assim, um distrato? distrato, Ok. ele estava com uma dívida de condomínio. E no dia da minha mudança, o síndico não queria deixar eu entrar porque ele tinha uma dívida de condomínio. Só que o síndico não pode fazer isso. Ele não En- pode proibir. Ele não pode proibir. Então, para minha surpresa, eu descobri que eu estava comprando uma unidade Com uma com uma dívida. dívida e, ao mesmo tempo, com um síndico totalmente despreparado e que queria impedir uma pessoa de acessar o patrimônio dela, entendeu? A unidade Uhum. dela, que ele não pode fazer. E aí eu falei Você assim, processou? processei. Ganhou? Ganhei. Isso aí. Foi o meu processo 01. É, foi o É, processo 01 na área de 01 na área do imobiliária. direito imobiliário. E então, em 2015, quando eu vim para Manaus, né, quando eu retornei, porque eu Uhum. sou É daqui, Manauara. sou manauara, mas eu morei 9 anos em Goiânia. Toda a minha formação acadêmica foi Legal. lá. E aí eu retornei, e foi bem numa época que tinha alguns empreendimentos sendo entregues aqui em Manaus. Uhum. Acho que eu vou começar a me oferecer aí nessas construtoras para receber esses empreendimentos, fazer assembleia de instalação e já começar a assessorar o síndico na convenção, no regimento, e estar lidando ali com os condôminos que estão chegando naquele empreendimento. E assim começou A nessa sua área aqui em Manaus. jornada. Exatamente. Muito bem, que legal. E aqui tu começou a atuar de 2015 para cá, certo? 2015 para A cá. gente tá falando aí de 9 anos já, só aqui Exatamente. em Só aqui Manaus. em Manaus. Como é que tu enxerga? Tu viveu o quê? Pouco tempo lá, né? Como direito, 2 anos especificamente, né? Basicamente 2 anos. Mas tu consegue ter um parâmetro assim? Eu já escutei alguns colegas de fora falando que aqui em Manaus ainda é muito bom porque a gente não vive não tem processo, não tem essas questões judiciais de Exatamente. maneira geral, comprador com vendedor, contra construtora, etc. Isso lá fora é mais acirrado, é mais comum do É que mais aqui? comum, é Tem mais muito comum. mais, o Tem, volume é real? com É. certeza. E você acha que isso deve por quê?
Eu Fa- acredito que é uma questão um pouco cultural Ok. também, assim, a questão do posicionamento mesmo das pessoas de buscarem a forma de prestação de serviço que ela quer receber. Então eu digo que o público lá de fora, ele é um pouco mais exigente que o público daqui. Aqui a gente passa muita mão na cabeça, Passa, falando de maneira passa, bem passa poética. A gente, não vai dar em nada, exatamente. e deixa pra Não, lá, deixa pra lá. Não, é que a pessoa só quer fica com raiva, comprar. mas Certa vez eu até ouvi uma pessoa que ele falou assim: não, ele só quer sair daquela invasão. Ele quer comprar e só sair daquela invasão. Eu falei: não, não é assim. Ele tá buscando um local para ele, a realização de um sonho. Não é onde ele estava que você vai medir o seu trabalho pela situação que ele está morando hoje. Então, você uhum. tem que prestar esse serviço com toda a qualidade e competência que você tem. Então, eu acredito, assim, que aqui é mesmo questão de exigência do público também, A sabe? gente não tem, de uma maneira geral, obviamente, não tô dizendo que é todo mundo, Não, não mas é todo a mundo. massa da população não tem ainda falta conhecimento, Falta conhecimento. né? Falta Não tem esse conhecimento. poder de conhecer os seus direitos e exigi-los. Exatamente. Através legalmente falando, através da justiça, né? Através da justiça. Só que eu também venho observando que isso vem mudando, tá? Tu acha que Com para melhor? certeza, para melhor. Eu falo tanto o corretor, ele vem se especializando mais, ele Ok, vem que bom. buscando mais o conhecimento, Ok. vem buscando uma assessoria a mais, como também o cliente dele. Antigamente, aqui em Manaus, a gente não via ações de clientes contra corretores de imóveis. Hoje a gente Hoje já tem. já tem. Uhum. Então, eu vejo que o público, ele também vem Tá sendo exigindo, mais está exigente. sendo mais Isso exigente. faz com que a nossa categoria precise, obviamente, também se profissionalizar Com mais, certeza. né? Mas é um alerta, né? Para estar buscando mais conhecimento. E também, de uma certa forma, ela dá uma filtrada nas qualidades do profissional, não é isso? Porque Exatamente. o profissional que sofre esse tipo de processo, nesses teus 9 anos aqui atuando nessa área, tu já teve algum caso contra corretor? Já, Já? já E tive tu pelo pode menos. dizer a causa ou isso Posso, assim, eu tenho várias situações, né, do certo. que aconteceu. E foi interessante, só voltando aqui um pouquinho, no período que eu assessorava, condomínios e falava, sempre falei assim: "Olha, sou do direito imobiliário, Uhum. advogada aqui do condomínio". Às vezes, quando terminava a assembleia, vinha algum corretor falar comigo assim: Legal. "Nossa, tô precisando disso aqui". Foi aí que eu comecei a tentar, eu falei: "Gente, o corretor de imóveis, ele precisa Precisa desse também de um conhecimento. suporte, ele precisa Sim, de desse uma assessoria, conhecimento". né. E voltando ao que você perguntou, por exemplo, eu já tive caso de um corretor que deixou de fazer uma vistoria no imóvel, Uma locação, não, numa uma compra e entrega. venda, numa entrega, e a pessoa descobriu que o imóvel estava com cupim. Então ela se sentiu lesada e quis entrar com uma ação contra o Contra o corretor. corretor. Também já tive situações em que a pessoa procurou um local para comprar, ele queria construir em toda a área, depois que ele comprou, ele descobriu que ali tinha uma área de preservação permanente que ele não podia mexer, e ele disse que ele não foi informado, que ele havia perguntado se ele ia conseguir as licenças e o corretor falou que sim, então também seguiu para. Foi para processo. E ao mesmo tempo eu também já tive situações em que eu tive que apoiar o corretor, por exemplo, o Uhum. corretor, ele fez a intermediação e não conseguiu receber sua comissão. Sim, tem o outro Fe lado da moeda. Tem o outro lado da moeda. Ok. Fez uma parceria e o parceiro Quis dar pernada, que deu a a gente fala. quis dar a pernada nele. Caramba. Ou então ele não fez um contrato seguro, porque eu falo assim, quando você vai vender, você tem que seguir o rito, né? Você tem Sim. que conhecer e seguir o rito da venda. Então ele fechou o negócio e o cliente dele chegou, olha, digamos que era uma comissão de uns 50 mil, ele chegou, vou te Uhum. dar 20 mil. Assim, e aí ele Decidiu que ele não vou mais pagar o normal, vou pagar só isso aqui. Exatamente. Tu pega muito caso nosso, assim, aí tratando de terceiros, de imóveis prontos. Aham. Pega muito caso de corretor que faz a venda sem fazer contrato de prestação de serviço, Eu acho que é o que eu mais pego. né? Gente, eu Eu já fico. fiz muitas parcerias que eu pergunto, já fez, tipo, o corretor é o responsável pelo imóvel, né? Uhum. Captador ali. Vai fazer o contrato de prestação? Não, não faço não, só faço contrato de compra e venda. Cara, mano, eu faço. Porque eu fui autônomo durante algum Aham. tempo, então eu sempre tive o contrato de compra e venda e o contrato de prestação de serviço, né? E aí eu percebi que a maioria dos meus colegas não tinham o hábito É, de fazer. eu falo que, assim, geralmente quando eles vão procurar que tá com essa questão, né, Já tá olha, com problema. já tá com problema, aí eu falo: "Mas você tem um termo de autorização de Uhum. venda?".
Não, eu não tenho, não faz nenhum termo de autorização. Ele anuncia aquele imóvel, ele começa a trabalhar Sem um sem pelo menos documento. um documento. Aí eu falo: "E por que que você faz isso?" Aí eles: "Não, porque fica com medo de que o De cliente vai pedir e o cara fugir, de ex não querer dar o termo. E o termo de autorização não é exclusividade. não é São coisas exclusividade, distintas, são né. coisas Cara, mas distintas." é cultural, vou te fazer com a meia culpa, cara. Termo de autorização, 6 anos de mercado, eu nunca fiz um termo de autorização. Você nunca fez Não. esse Eu tenho muito, assim, nem sei se serve, né, doutora. uhum. Vai, fala, dá essa assessoria aí gratuita rapidinho, Sim. aproveita. Muito, por exemplo, hoje eu peguei um imóvel. Hoje, literalmente. Aí eu já fiz as fotos, fiz a descrição do imóvel e mandei pro cliente para ele me dizer se tá tudo certo. Uhum. E aí eu digo: "Olha, quando você me der o ok, que todas as informações estão corretas, eu vou colocar o anúncio no meu sistema e nos portais, tá bom? Tá bom." Isso serve como uma autorização ou não? Isso, Na verdade, a autorização já é um caminho, né, ok, mas você menos tem pior. menos pior, mas Ó, você tem que, digamos, criar uma mensagem, documentar. documentar, que pode ser via e-mail, pode ser uma mensagem do No WhatsApp, WhatsApp, do que você serve? tem que colocar no termo de autorização de venda. Primeiro dizendo: "Olha, tá autorizado com essas fotos eu fazer os anúncios no portal?" Certo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso valor da comissão ficou acertado em 6%. Tu pode já colocar isso, porque ali tu Ok. tá segurando o teu percentual. Uhum. Terceiro, o valor de venda desse imóvel é realmente, sei lá, 500.000. Ele tem que Uhum. confirmar que o valor de venda é Que o valor esse. de anúncio é esse. Que o valor que ele está pedindo. E o último que eu digo: olha, coloca o valor se aceita ou não financiamento bancário. Ok. Então, tem que colocar. Por que que eu falo isso? Imagina que você fez esse anúncio desse imóvel que você pegou, ele autorizou. Aí, fez a venda, ele quer te pagar 5%, quer te pagar 4%. O que que prova que realmente vocês acordarem 6%? Eu já tive um caso, por que que eu ponho o valor de venda? Digamos que o imóvel foi anunciado e vendido por 520.000, Certo. certo? Ele autorizou, dá um desconto, a venda foi fechada em 500.000. Ele falou assim: não, mas você deu desconto porque você quis. Esse valor eu vou tirar da sua comissão. Entendeu? Então, assim, é para isso que você precisa estabelecer que Nesse termo. nesse termo, que você pode fazer numa mensagem completa, Pode só ser até pelo acertando. WhatsApp, desde que esses 4 itens que você citou Eles estejam estejam específicos e específicos. claros lá. O que que com os corretores que eu assessoro, o que que eu sempre falo? Manda mensagem para o WhatsApp, tu não tem o e-mail da pessoa que Sim, tu geralmente pegou? a gente Então, tem, né. Formaliza exatamente. por e-mail. Depois formaliza por e-mail, tu tá garantido, Entendi. entendeu? Termo de Termo de autorização autorização de de venda. venda. Porque inclusive Eu tenho esse documento, sabia? Porque ele eu assim, eu falo, é o início do início. não, Antes de tu fazer um contrato de corretagem, faz pelo menos teu termo de autorização de quando eu venda. virei corretor autônomo, eu fiz alguns investimentos, né, Aham. sites, CRMs, alguma coisa que eu Sim. achava importante ter para entregar o melhor experiência possível para o meu cliente. Eu lembro que eu comprei um box de documentos de direito imobiliário, né, lá de São Paulo, e a primeira vez que eu usei foi vendendo um terreno, adivinha, de um advogado. E o advogado elogiou o documento. Eu fiquei super feliz, né? Porque ele: "Olha, tá muito bom teu contrato, limpo, com as informações bacana, sem muito juridiquês." Ele falou: Exatamente. "Tá claro." Ele elogiou e ele me perguntou onde eu tinha adquirido, e enfim, eu expliquei. E eu lembro que nesse box tem esse termo. Tem. Tem o termo de autorização e eu, como eu tô te falando, tô fazendo ocupado, eu nunca usei. Vou mudar isso a partir da minha próxima captação. Aliás, essa de hoje eu já vou mandar. Já Não, já não, é coloca ali porque tudo é tão definido. simples, né, É a gente não faz, simples. né. E nessas tuas várias experiências aí, doutora, eh, a maioria das vezes que aconteceu do corretor pedir tua ajuda, né, pra com o proprietário que não quis pagar, ou do colega que quis dar pernada, tu conseguiu se sair, teve resultado Sim, positivo? sim, teve resultado Quando se entra na positivo. justiça, a justiça Porque o que que acaba acontece? Antes da gente eu falo assim, antes de você realmente entrar com uma ação judicial, que eu sei que é demorado, uhum, hoje o nosso trabalho lá no escritório, ele é muito voltado da gente tentar resolver de maneira extrajudicial, que é o quê? Sem precisar um entrar com uma acordo. ação, pode ser um acordo. Então, antes da gente entrar com um processo, nós temos os caminhos que a gente pode fazer, como uma mediação, chamar os 2 Uhum, para uma conversa, por meio de uma notificação. Então, o que que acontece?
Quando a pessoa ela tem a culpa, ela sabe que ela tá errada, ela sabe que a pessoa tá tomando uma atitude por Que ela não ali, tá sendo boba, que ela não tá sendo boba, aí ela às vezes já começa: ela "Opa". já prefere que não vá pra parte judicial. Então assim, geralmente a gente conseguiu fazer um acordo, só teve 2 casos, assim, que realmente a gente teve que entrar com uma ação judicial, e já o acordo foi feito na audiência de conciliação. Mas assim, 80% dos casos que chegam no escritório com Não precisam corretor, ir, não precisa. Às vezes com uma entendi. ligação, com uma conversa, chama para Resolve-se. uma reunião, a gente manda uma Aquela notificação para aquela dar um notificação susto, extrajudicial já para dá chegar o resultado. oficial lá na porta, já dá É, isso aquele já dá susto. uma, né, uma só quem já deveu e recebeu uma notificação extrajudicial sabe que é. Mas assim, é que tem gente que não liga pra isso, né. Não, não liga. Eu falo que a Tem pessoa gente que não tem a problema. pessoa ela começa a ligar realmente quando ela já passou por essa situação. Sim, ela já não Entendeu? quer A passar de dor novo, a né. dor ensina, entendeu? Sim, Então não vai pelo amor, vai pela dor, né. exatamente. Não, é legal tu tá me trazendo essas histórias, porque olha, lembra que eu te falei que eu te perguntei isso lá no Uhum. início, né, que se aqui tinha casos, e você falou bem pouquinho comparado com mas tem. Ou seja, Tem, não é uma coisa totalmente estagnada que a gente não ouve, não sabe, né. Então é um universo que nós corretores de imóveis, via de regra, nem estamos presentes, exatamente. né. E eu vejo isso, eu pego muito a bandeira do pessoal que quer trabalhar com imóveis prontos, imóveis de alto padrão, achando não se preocupando com essa parte do judicial do negócio. Judicial. Porque eu falo, quando você trabalha numa house ou focado em imóveis na planta, você, querendo ou não, tem um aparato jurídico das construtoras. Elas Sim, respondem pelos contratos. Os contratos são delas, né? são delas. Literalmente, o corretor é só a ponte mesmo, né? Quando você trabalha com imóveis prontos, você faz todo esse processo, né? Você faz todo esse processo. E aí, às vezes, isso tem que entrar na balança do corretor que quer decidir. Vou focar na planta ou vou focar em prontos. Não tem problema, o que ele escolher tá, mas sabendo dos riscos que cada um traz. Dos dois tem risco, mas eu acho que o pronto, não sei, posso estar falando bobagem, tá? Me corrija se eu estiver Não, não errado. tá não. Eu acho que o pronto traz muito mais responsabilidades jurídicas para um corretor, para uma imobiliária, do que o imóvel na planta, né? Com certeza, porque o que que acontece? O corretor de imóveis, ele tem responsabilidade civil Uhum. sobre a profissão dele, todas as informações que ele passa e tudo. Então, quando ele está sozinho, digamos, trabalhando em imóvel de terceiro, ele tem que ter o cuidado, primeiro, de garantir a comissão dele, para que ele não leve uma pernada, falando Ok. numa Sim, forma bem que a clara. gente usa no dia a dia. Segundo, olhar toda a documentação do imóvel, porque, assim, eu fico com dó, de verdade. O que que acontece? Às vezes a pessoa trabalhou aquele imóvel, fez o anúncio, levou vários clientes para fazer visita. Encontrou o comprador, vão fechar a Ok. venda. Quando puxa a documentação, o imóvel está irregular. Às vezes, quem diz que está vendendo não está o proprietário, porque não é a pessoa que está Que tá no no documento. documento da matrícula do Mas tu fica imóvel. com dó de quem? Do Eu fico, corretor? eu fico com dó do corretor. Eu não fico com dó desse corretor, não, Eu vou logo fico, às vezes, avisar. Tu dependendo é da muito boazinha, situação, Laura, eu olha. fico. E eu fico com dó também da pessoa que tá vendendo, porque, assim, às vezes Sim, está ela tá contando, precisando daquele, precisando. contando com aquele valor e não. Teve um caso, assim, que esses eu fiquei com dó também, né. A pessoa me procurou, eles receberam uma proposta de 2 milhões no imóvel Oh, que eles tinham, era um imóvel e tudo. Ele: "Não, a gente tá com uma proposta de 2 milhões e". 120 mil de comissão, já faço logo a Pensa, matemática. pensa, né. E eu falei: "Tá tudo certo?" Ele disse: "Pois é, a gente queria que você acompanhasse essa negociação, porque tem um escritório jurídico por trás que tá pedindo a documentação do imóvel, a gente não sabe se pode mandar, como é que tá?" E o corretor lá, né, todo feliz, a Já proposta, pensando já entrada onde que ele ia tipo, a gastar. entrada era 900 mil e o restante ia parcelar, imagina, Rapidinho, né? já Sim. rapidinho ali. Eu falei: "O imóvel tá tudo certinho?" Tá tudo certo." Eu falei: "Tá bom, eu preciso Quero a documentação. da documentação para a gente começar." Aí eles me trouxeram uma pasta que a escritura ainda era daquelas letras desenhadas, Meu assim. Aí eu Deus do falei assim: céu, de "Tu que ano era tem isso aqui isso? atualizado?" 48, 1948. Meu Eu Deus gravei do porque eu achei a letra céu. tão bonita, Eu já assim, tava sabe, que eu achando que era fiquei. mais, tipo, 70, não, Mas tinha 48. uma certidão lá dentro de 83. Era a última Amarelada, certidão, bichinha já. aquele jeito. E aí eu falei assim: "Essa aqui é a última certidão que vocês têm desse imóvel?" Falou: "É, a última certidão." Falei: "Olha, então eu vou pedir atualizada." Quando eu pedi, aquele imóvel ainda estava no nome do avô da pessoa que estava vendendo. Meu Deus, já era a terceira Já geração era a aquele terceira imóvel. geração, Nunca tinha feito nunca tinha pastilha, sido inventário, nada. nada, nada. Eu falei: "Olha,
dessa situação que tá aqui, Tem condição. não Tem tem chão como. aqui ainda, né? Vamos primeiro fazer tudo que tem que ser feito para depois você conseguir fazer essa A venda, venda. porque eles não vão aceitar da forma que tá. Claro, E foi, legalmente não era nem dele o imóvel, né? não era dele o imóvel. E infelizmente a Não famosa venda aconteceu. caiu. Foi? Caramba. Mas ele regularizou a documentação? Regularizou. Ainda Agora, bem. aí eu falo, agora se Agora aparecer a tá proposta de 2 milhões, redondo. meu amigo, tá aqui, pode fechar essa venda. E aí eu sou um cara que sou crítico por isso que eu falei que eu não tenho pena de corretor, porque eu entendo que é nossa obrigação, como corretor de imóveis, colega, saber se a documentação está ok. Então, cabe a mim, como corretor, dominar essa documentação. Sim. E aí eu vou fazer a reclamação aqui para o nosso cliente proprietário. A gente tem muita dificuldade, lógico, com alguns menos, com outros mais, em um proprietário mandar a documentação que a gente precisa. Tá? Por mais que você explique, por mais que você queira dar essa celeridade em ler a narrativa ali, ver se está faltando averbar alguma coisa, se tem alguma informação divergente do IPTU atual, de construção, enfim. Os proprietários, eu sinto ainda que alguns têm uma certa reticência em encaminhar o documento para o corretor, não sei por qual motivo, talvez por não confiar ainda 100%, né? Por ter medo de algum golpe. E eu sempre explico que o registro de imóvel é um documento público. É um documento público. Qualquer um que chegue com a sua matrícula lá no cartório que tá, ele vai lá e retira. Lógico, pois Só não. complementando, né? Eu falo, às vezes ele chega assim, Laura, ele não quer me passar o número da matrícula. Eu falei, então você consegue fazendo uma busca pelo CPF, pelo nome e pelo endereço do imóvel. Tendo essas 3 informações, a gente consegue achar. Uma das 3 você consegue achar. Vai bater. Você pode Se ir lá tiver no registrado o nome dele, se né? tiver, Se não nem tiver, sempre no nome dele. Por exemplo, às vezes a gente quer descobrir se aquele imóvel tem registro, que a pessoa não pelo sabe. endereço já Eu vai. pego o endereço do imóvel e faço uma busca no cartório. E aí, essa busca no cartório, o corretor precisa saber a região, né? É a circunscrição cartorária. Né? Aí, Exatamente. onde é que o corretor tem essa informação, doutora? Então, no site dos cartórios aqui de Manaus, até aproveitando, vamos lá. Aqui em Manaus, nós temos 6 cartórios de registro de imóveis. Ok. Então, assim, você tem que conhecer quais são esses cartórios. Você pode entrar no site ou no site do TJM. Lá na parte da corregedoria, tem uma área só para os cartórios. E aí você consegue ir lá e buscar qual é aquele cartório, qual a região que ele atende. Mas eu também tenho um bônus. Eu tenho um e-book que eu vou depois disponibilizar. Sério? Sério, que eu Já tenho tá um com mapa. isso mastigado? Mastigado. É Olha só aí, ir lá ó. consultar A qual é o gente que é cartório. preguiçoso, mentira, corretor de imóvel é preguiçoso não. Mas, pô, facilita, hein? Uma outra coisa que eu Facilita. preciso falar. Por favor. O corretor, principalmente o iniciante, ele confunde cartório de registro de Com cartório de imóveis nota. com cartório de notas. O cartório de notas é onde você vai fazer a escritura de compra e venda. Ok. Mas se você quer saber informação Do sobre registro, né? o imóvel, você tem que procurar Registro. o cartório de registro de imóveis. Que são esses 6. Que são esses A gente 6. tem hoje aí de cabeça. O primeiro é no Plaza, o segundo fica ali no Boulevard, no Trade, né? Num prédio lá no Boulevard. Me esqueci o nome daquele prédio, mas pra mim o segundo é O maravilhoso, que ele é muito rápido. A gente chega lá e ele dá documentos na hora, é lindo lá. O terceiro é na Rio Mar. O terceiro na Rio Mar, no Vieira Alves. O quarto é lá no centro. na Henrique Martins. Na Henrique Martins. Pessoal bem novinho lá, gente boa, galera. O Porque quinto. vê a avaliação. O quinto fica quase em frente o quinto fica... Cara, gente, agora eu tô pensando em 6 anos, eu quase não peguei nada eu no não sei. quinto. Eu juro, por isso que eu não sei Ele de fica lá cabeça. no centro. Fica no centro também, Fica no centro, fica no centro. Eu sei o caminho, né? Que eu dobro naquela rua do Grajaú e depois a segunda à direita. Porque o quinto era lá na Eduardo Ribeiro. Mas ele não Mudou é mais de não, endereço? mudou. Tá. Ele Vou é uma descobrir. rua por trás do Eduardo Ribeiro. Ah, tá. Onde era o antigo Pinheiro ali. Acho que é José Sarmento ali. Naquela rua descendo um pouco mais pra baixo. Acho que é José Sarmento. Então o quinto fica no centro Fica lá no também. centro E o sexto também. fica lá na Djalma Batista, Djalma no Batista. Atlântico, né? Não, é no Atlântico. Do lado no do Atlântico, Milênio. é no Atlântico Tower, né? Ele mudou, tá lá já tem um tempo. Então pronto. Então são os 6 registros de imóveis. Aí nesse e-book que você vai Vou disponibilizar disponibilizar. pra gente. Quem mandar um oi lá, comentar, eu vou mandar o e-book pra Legal, você. perfeito. Então deixa eu quero nos comentários aqui que a gente vai mandar o e-book pra você já com isso mastigadinho. Exatamente. Aí eu consigo saber o bairro, consequentemente, que aquele imóvel E lá tá ele registrado. tem o cartório, o endereço, o e-mail, o telefone e o bairro que aquele cartório atende. Dos 6 cartórios aqui de Manaus. Lindo, lindo. Já gostei. Já valeu a vinda. Mano, o café com corretor também é uma manha com a doutora Laura. Pessoal, beleza. Então, aí a gente tá falando dessa parte de documentação. Por que que eu tava falando do cliente? Sim. Que ele tem essa dificuldade. Aí eu vou ser bem honesto. Você, como advogada, quando se posiciona, tu tem
os clientes se negam a te entregar o documento? Não, até hoje eu nunca Tá tive, vendo porque como o assim, corretor de imóveis sofre, doutora Laura? tô A gente vendo. sofre, a gente sofre. O que que acontece? Eu vejo de duas formas essa Certo. situação. Muitas vezes o corretor, ele tem medo de passar uma informação clara e transparente para o cliente dele. Ok. Então, por exemplo, ele chega lá e fala assim: olha, se tu quer vender teu imóvel financiado, essa documentação tem que estar pronta no prazo que o banco exigir, senão tu vai perder a venda. Perfeito. Parece que ele tem medo De ser de se firme. posicionar. E o Ok. que eu digo? O corretor, quando ele se posiciona, quando ele conta todo o processo de O venda passo para a o cliente passo. dele, como é que funciona, o cliente ele se sente assessorado, ele se Seguro. sente seguro. E Ok. eu ainda digo que é a partir desse momento que você consegue fidelizar um cliente e te gerar Ele indicação. te vê de uma maneira Ele diferente. te vê de uma maneira Esse corretor aqui é diferente. bom. Exatamente. Boa. O outro ponto, um corretor, quando ele tem um jurídico, ele fala assim: olha, tudo bem, eu vou te passar para o meu setor Dá jurídico, uma outra força, hein? dá uma outra Nem se força. compara. E aí, nesse momento, eu passo a lista. Olha, eu preciso dessas informações, por quê? Eu preciso que você me dê as suas informações para que o comprador se sinta seguro, né, Sim. do imóvel que ele está adquirindo. Como eu também vou te passar informações do comprador para você saber que a pessoa que você está comprando não é um estelionatário, que você não vai cair num golpe e que todo esse processo ele vai ser leve, vai ser seguro, vai ser tranquilo e vai ter prazos de início, Meio e fim. meio e fim. Legal, legal. Então, eu vejo assim que o diferencial é o quê? O corretor conhecer o processo e explicar passo a passo pro cliente dele o que vai acontecer, como é que funciona. Perfeito. E eu acho que o principal ponto nesse aspecto, doutora, é a gente saber que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Porque Exatamente. mesmo a gente fazendo todo esse passo a passo, e aí eu falo por mim, a gente ainda vai ter clientes que ficam reticentes em te entregar a documentação. Eu talvez falte aprofundar mais com esse cliente, saber por que dessa insegurança. É, Talvez ele já tenha vivido uma experiência negativa com algum colega lá sim, atrás, ou ele acabou de ver uma notícia no jornal de golpe, ele tá preocupado, que isso tudo passa na cabeça da pessoa, né? Que é um documento, é né? A um pessoa fica documento. com receio, né? E aí, às vezes, eu tenho mais facilidade de conseguir o imposto de renda do comprador, né? Que é um Sim. documento super importante, eu Que esmiuço vem a a vida vida dele ali, dele ali, né? eu sei quanto ele ganha, o que ele tem de patrimônio, do que uma narrativa sem estar atualizada daquele cliente, só para mim já entender como é que tá o imóvel, né? Como é que tá o Uhum. histórico do imóvel, o que a gente precisa fazer ou não para aquele imóvel ser vendido por financiamento. Mas assim, esse passo a passo aí eu acho sensacional e aí serve pra gente, corretor de imóveis, aplicar isso no dia a dia. Eu sempre falo assim, ó, que quando você vai pegar um imóvel para vender, você tem que ver se aquele imóvel está regular ou ele é irregular. Porque se ele Uhum. não tiver regular, você não vai conseguir fazer essa venda por meio de um financiamento Ok. bancário. E quando você identifica que esse imóvel está irregular, seu primeiro passo é ser Regularizar, né? transparente com O dono, né? com o dono, falar, olha, a situação desse imóvel é isso. Mas ao mesmo tempo que você levou o problema para ele, Traz a solução. traz a solução. Olha, eu posso regularizar para você, ou então eu conheço um escritório e tudo que atua com regularização e ele pode estar fazendo esse caminho É para X você. tempo, é X valor e a gente resolve isso. E em Exatamente. paralelo, que o cliente já está regularizando, eu continuo com o anúncio no ar e estou levando o cliente. Isso. Porque até quando eu, como corretor, consigo identificar o que precisa fazer Uhum. naquele imóvel, documentação, né? Falando documentalmente falando, eu consigo mesmo assim vender, nem que seja pelo financiamento bancário, né? Mas também eu vou trazer segurança para o comprador, porque eu não vou dizer para ele que pode ser financiado, igual essa casa que infelizmente chegou lá com o Com comprador o comprador. e chegou lá a documentação não tava, né? Não tava. Talvez se ele tivesse consciente, o negócio não tivesse caído. Né? Exatamente. Porque ele tinha o Exatamente. dinheiro para dar entrada, ele podia muito bem pegar Esperar um pouquinho. ou organizar ali numa promessa de compra e venda que em X passo ele vai dar mais X após a documentação. Enfim, tem forma de fazer, É. legalmente falando, que você sabe tão bem ou até melhor do que eu, que dá para fazer. Mas é o que eu digo assim, a segurança é o ponto-chave aqui, A né? segurança é o E para ter ponto-chave, a informação segura é o ponto-chave, a transparência, Pronto. você fala com E seu para cliente é o ter tudo ponto-chave. isso, eu preciso ter o conhecimento dessa documentação. Precisa ter o conhecimento dessa Sem, documentação. sem esse conhecimento, eu, como corretor de imóveis, estou morto. Não, eu já tive situações de corretor que, por exemplo, ele deu a matrícula, o corretor me ligou, Laura, é o seguinte, eu não estou conseguindo entender aqui essa matrícula, não sabe ler, às vezes. Você tem o Sim, documento e sim, sim. não consegue ler. Eu falei, tudo bem. E tudo bem, você sabia o documento que você tem que pedir. Você quer focar na venda, que é o seu papel. Então, você tem uma assessoria que vai ler esse documento para você. É, porque o corretor de imóveis ele tem os dois cenários, olhando de uma maneira mais altruísta. Sim, Ele pode fazer a meia-culpa e aprender,
que eu acho que é o caminho mais correto para ele gerar mais segurança para os compradores e para os vendedores, ou ele pode contratar você, né? Exatamente. Acho bom, né, Eu Farela? também acho bom. Não, eu tô falando sério, porque se a pessoa não quer parar para entender o que é necessário, né? E ela é muito boa de venda, ela é muito boa de network, ela realmente não quer essa parte burocrática, eu não quero nem me interessa em entender. Tá errado? Não, Tá tendo resultado e ele tá pagando alguém para fazer o que ele não gosta, tá tudo bem, tá funcionando direito, tá tudo certo. Só que o corretor tem que estar presente que isso gera um custo e que gera ônus para ele caso ele não faça nenhum dos dois, né? Ele nem quer aprender aí e ele ele nem quer tem contratar e quer continuar vendendo na marra. Isso uma hora a conta a chega, hora né? a conta chega. Porque aí, como você mesmo pontuou mais cedo, os nossos clientes já estão Já ficando mais estão, exigentes, né? já estão. A internet, nesse aspecto, ela é boa, porque ela ajuda você a ter informações. Sim, A gente cansa de chegar em imóveis e o cliente, por vez, conhece mais o imóvel do que o corretor, eu falo tanto que que eu ele já eu pesquisou. já coloquei em mesa que o cliente, ele sabia mais da documentação de todo o processo do que o corretor que estava E atendendo. aí esse corretor não pode ficar chateado se esse Pode cliente não não. indicar, né? Ou não querer pagar a comissão, porque aí ele não gerou valor, né? Exatamente. Pro cliente dele. Aí fica mais complexo a gente ter falar de gente grande assim, nesse aspecto de comissionamento, porque a gente paga pelo serviço bem prestado. E eu falo a gente como consumidor, de uma E maneira eu e eu geral, né? falo que o corretor, que o maior serviço que ele oferece é o que? A informação. Sim, Ele sim. tem que ter a informação ali na ponta da língua para ele atender o cliente dele. Porque senão não faz sentido ele ter um corretor, né, Laura? Pra que ele quer? Exatamente. Um Para que corretor não que é sabe? para facilitar a vida do cliente dele. Se for só pra trazer aqui alguém pra eu vender, traz que eu vou te dar X. Aí o cara. Exatamente. E mesmo assim tem que ser tudo negociado. Eu sou muito a favor de um mercado onde a negociação, a comissão do corretor seja respeitada, como Sim. manda o rito, como você falou, né? Mas desde que esse corretor também entenda o papel dele nesse Desde que processo, ele né? entregou aquele serviço Isso. ali, E da aí ele vai estar, intermediação. ele pode buscar você, que ele vai ganhar na justiça, porque ele está respaldado, Ele está né? respaldado. Agora, quando ele não entrega e ele demonstra isso pro cliente, ele querendo ou não gera ferramentas contrárias pro cara. Não, esse cara não fez nada, ele só trouxe alguém aqui. Foi sorte, né? Muitos clientes enxergam o corretor Dessa dessa maneira, forma. né? Não, ele não fez nada, ele só levou no imóvel e tudo. E é ruim, como de uma maneira geral, isso. Por isso que eu falo assim: tem essa possibilidade de ou você contrata um profissional igual você, Ou você estuda. ou você estuda, né? E mesmo você estudando e sabendo e não quer ter esse trabalho, beleza, mas você sabe falar, você sabe defender É isso que eu né? Eu sei ler uma narrativa, eu sei dizer para o cliente, olha, eu preciso averbar isso aqui, eu preciso, teve uma morte aqui, né, a gente precisa fazer a partilha, precisa fazer inventário. Enquanto isso não for feito, esse documento aqui não está mais valendo, a gente tem que atualizar, né? E aproveitando até que a gente está falando disso, eu vou dizer quais são os 3 maiores, assim, problemas que dá, Que você né. mais vê no dia a dia. No dia a dia. Geralmente, quando o imóvel está irregular, ele fica em 3, assim, eu digo. Ou é Ok, problema com IPTU, ok, tem um débito de IPTU, a área do IPTU está errada, tem uma sobreposição, ou é IPTU, ou falta uma verbação de construção. A uhum. pessoa já mexeu toda ali no imóvel, já Já era construiu e 2 quartos, agora tem 5 tem suítes. 5 suítes e tudo tá totalmente diferente do que tá na matrícula, ou é a Ok. própria uma atualização da matrícula, tá no nome do avô, a pessoa divorciou e Não averbou não divórcio. averbou divórcio. Então eu falo que geralmente fica nesses 3. É difícil Fugir fugir. É, desse quadrante aí. Não, e eu te ouvindo falar, doutora, eh, vou fazer 6 anos de mercado. Eu tenho uma certeza absoluta que eu não sei quase nada. Eu sei muita coisa, mas falta muito, sabe? Quando eu converso com outros corretores, principalmente de fora da nossa cidade, eu percebo que a gente ainda tá muito bebezinho no nosso, na questão profissionalmente falando, entendeu? A gente ainda tem muito a evoluir, que é bom, porque a gente tem mercado ainda para crescer e para se destacar. Mas eu percebo também que, como hoje em Manaus a régua é muito baixa para se tornar corretor de imóveis, né? Os cursos são fracos, e isso eu falo desde a época que eu fiz, quem fez lá atrás pior ainda. Hoje tem curso que o corretor, para tirar um Cresce, tira em 30 dias, né? Então você passa. Alguém que tem experiência de mercado, que busca conhecimento, ele não sabe tudo. Imagine para alguém que está entrando com 30 dias nesse mercado, pois é. de leão, de gente grande, e que não sabe, que nunca foi, por exemplo, eu tenho 44 anos, eu entrei no mercado, eu estava com 38. Eu fui ver matrícula, eu fui ler narrativa, eu fui entender esse universo aos 38 anos de idade. Foi quando eu fui, não, eu vou trabalhar com isso, eu preciso aprender sobre isso.
fui ver o que que era verbar, mas antes eu tinha empresa, eu tinha franquia e eu não sabia. Eu pegava meus contratos lá, assina aqui. Eu nem tava aí, via se estava certo o valor, os dados, e se ninguém tava me botando uma cláusula ali que eu não ia me prejudicar. Do imóvel, não sabia nada. Então, aí eu faço assim, por que que eu tô pontuando essa situação? Porque eu acho que a gente precisa estar atento para essa situação que é muito importante, né? É, Ela vai evitar dores maiores pra gente como corretor, né? com certeza. Eu falo assim, ó, quando você está entrando numa profissão, você escolhe ser corretor de Sim, imóveis. claro. Ninguém está te obrigando ali. Mas pelo menos você tem que começar, tá? Eu sou corretor. Qual é o meu papel? Quais são as minhas responsabilidades? Qual é o básico do básico que eu tenho que saber? Eu acredito que hoje a internet ela te ajuda muito com isso, pelo menos Uhum, você saber. sim. O outro ponto, tá? Você já sabe qual é o seu papel. Gente, arrumei o imóvel, comecei a trabalhar. Faz pelo menos a lista dos documentos básicos que você tem que pedir. Às vezes eu até pergunto, cadê a lista aí que você manda pro seu cliente do que ele tem E que o te que é, fornecer? doutora? Para esse corretor que está começando agora, ou que ele está saindo da planta e quer ir para terceiros, qual é o documento básico que um corretor precisa pedir de um dono de imóvel? Então, sempre que eu falo, primeiro ele tem que fazer o nosso termo de autorização de Ok. venda para garantir É o primeiro é o documento. primeiro documento, Beleza. né? Segundo, você arrumou o comprador do imóvel. Então, você tem que pedir certidão narrativa, a certidão de ônus, a certidão de ações, certidão negativa do IPTU. Se for um imóvel de condomínio, tem que pedir a CND certidão, do... a CND do condomínio. Depois disso, RG, CPF, comprovante de endereço e certidão do estado civil. Se a pessoa for casada, a certidão de casamento. Se for viúvo, a certidão de óbito. Uhum. Ou então a certidão de nascimento averbada, o O óbito. falecimento, o óbito. E a certidão de nascimento, se for solteiro. Na verdade, essa lista aí, ela já serve para fazer tudo, até o contrato, né? Isso daí tu vai fazer o contrato. Mas o que que acontece? Tem mais algumas outras certidões que é interessante a pessoa pedir, né? Por exemplo, Quando vai comprar à vista, tem o documento exigido, que é o CISPROT, né? a gente pede a certidão de protesto, para ver Uhum. se quem está comprando não tem um protesto. Pedimos também a certidão de débito trabalhista, certidão de débito na justiça, porque vai que aquela pessoa está sofrendo uma execução, um processo, e ela está vendendo aquele imóvel para se livrar de uma dívida. Então, pois é, e é isso que só para deixar claro para quem está nos assistindo. Essas certidões é para o dono do imóvel, Você para quem pede está vendendo. vendendo, Beleza. para dar segurança para o Ok. comprador. Ok. Para justamente saber que não tem nenhuma ação contra aquele CPF ali no Contra caso. aquele CPF. E eu Tá. sempre falo, gente, pelo menos da Justiça do Trabalho, peça, porque a Justiça do Trabalho, ela é E a fogo. gente consegue puxar esses documentos a Puxa gente tudo no mesmo? A site. gente mesmo, só é ter o CPF da Exatamente. pessoa, Eu falo, as únicas certidões que você vai ter que pagar e solicitar do teu cliente é o quê? As certidões do cartório, né? Ônus, narrativa nas ações ações e e a de a de protesto. protesto, né? As outras todas no site você pega. E você mesmo tira de Mesmo protesto, tira. né? Só manda o boleto pro cliente Manda o pagar, boleto mas e você espera o mesmo cliente tira. pagar e pronto. E eu acho que sai o quê? 24 horas a do Por aí. Sisprot, né? É, É, por né? aí. 48 24, horas no máximo, 48 né? horas no máximo ela tá Mas, disponível. então, essa lista, gente, ela já serve para você ver se o imóvel está ok, e ela já vai te atender para uma promessa de compra e Pra uma venda promessa para de dar compra e seguimento no venda. financiamento bancário, né, doutor? Exatamente. Porque na hora que eu te perguntei, eu tava pensando só na básica para quando eu captei o imóvel. Tipo, eu captei o imóvel, eu não preciso pedir naquele momento já ônus, Não, ações, não, eu né? sempre, eu Que falo, eu, eu falo tu pro já cliente, pede eu já logo? peço, Ok. mas você pode falar assim, olha, eu já fiz uma visita no teu imóvel, queria realmente ter a segurança, saber, tu tem como mandar pelo menos a certidão narrativa Ok. para ver se tá tudo certo, porque eu quero já prevenir você de que tá tudo A mesma ok. coisa também, eu peço também ver Porque se tá sabe o certo que que a do acontece? IPTU, A do IPTU que é é pra muito gente boa. ver se não tem uma dívida ali, né, Às já. vezes é interessante assim, porque o que que acontece? Às vezes quem está vendendo, o proprietário, ele não tem esse Ele nem conhecimento também. sabe, Ele nem sim, sabe. Às sim. vezes ele manda assim, eu já pedi certidão da matrícula, a pessoa me manda certidão da matrícula do Eu IPTU. tenho um monte de cliente que vendeu, e eu falo assim, a gente pensa que é cliente culto, Sim, que ele tá com dívida ativa lá no IPTU, eu parei de pagar, tipo, esqueci, não é de, tu para, meu Deus, como assim o senhor parou de pagar o eu tive um IPTU? caso de uma pessoa assim, servidor público, uma pessoa formação Culta, como a gente tá superior, falando, né? exatamente. Que a indignação dele era porque que ele estava fazendo a escritura e depois ele tinha que pagar o registro. Ele não sabia que para ele registrar o Tinha imóvel que estar tem que escriturando. estar escriturado, porque acima de 40 salários mínimos, obrigatoriamente você tem que fazer Na a escritura. escritura de compra e venda. Então eu falo, isso até me assustou. Eu falei, gente, Como é que. Não, como é que eu já pode? peguei um cliente médico que ele ganhava 50 mil
de salário e ele ficou assustado que eu consigo comprar um imóvel financiado? Tem noção? Aí eu olhei assim, pensei que na hora eu pensei que era piada, depois eu vi que a pergunta era genuína. Eu falei: "Como o senhor consegue comprar?" É 2 dependendo do valor, porque Exatamente. As pessoas é elas ainda são muito carentes de informação, porque a visão que tem é o quê? Comprar um imóvel é muito difícil. sim, sim. Não, eu puxo, eu trago, volto pra mim. Eu digo, depois eu penso, pô, eu também não sabia nada disso, entendeu? Então, tipo, é uma pergunta válida. Aí que a gente tá tão ali no dia a dia, a gente já tá acostumado com as informações que pra gente é normal. Pro cliente, não. Às vezes o cliente fala, não, tem todo o documento, só me mostra, e vai ter lá um título definitivo. Exato. Ele acha que é o documento que ele precisa. Aí você tem que. Aí entra aquilo que a gente falou mais cedo, né? Você tem que conhecer pra explicar ó, que passo está, agora a gente vai ter que fazer isso, pra depois conseguir vender pelo financiamento, né? E fora um monte de regras aí que tem nessas questões de prazo, né, Ah, doutora? Que aí já é para um outro momento, é. para um outro papo, porque senão a gente vai se estender. Mas Mas eu mas olha, assim, o que eu falo, por exemplo, do contrato de compra e venda, né, você corretor, você vai pegar um contrato, pelo menos o que que você tem que conhecer pelo menos o básico, que é o quê? Prazo de entrega, prazo que vai transcorrer todo o processo, as garantias daquele contrato, uhum, né, e o objeto muito bem descrito, realmente aquela negociação, eu falo, você descreveu o que que a pessoa está comprando, qual é a forma de pagamento, aonde que vai ser depositado e colocar lá que todas aquelas informações que ele está te prestando são verdadeiras, tá? Ainda temos esse pequeno detalhe. esse pequeno detalhe. Essa frase, esse parágrafo aí não pode Não ficar pode ausente. não pode ficar ausente. Beleza. E na parte de locação, você também trabalha? Sim, trabalho. Porque a Ah, gente tem a locação. lei do inquilinato, que ela é maravilhosa, cheia das pegadinhas. É, E aí aqui em Manaus a gente tem um público muito distinto de locação. A gente tem muitos clientes de fora sim. que vêm habituados com outras características de praça diferentes, né? Como quantidade de calções, parcelamento de calção, questão do IPTU, que dentro da lei quem paga o IPTU é o dono do imóvel, não é isso? Geralmente vai no contrato, né, Sim, eles sim, eles acertam no contrato. mas assim, é uma coisa que aqui em Manaus a gente, via de regra, não pega. E tá tudo bem, é um movimento da praça. E, mas a gente tem muita demanda judicial nessa questão de lei no inquilinato, ou você vê mais isso, esse movimento mais em compra e venda Cara, tem. E eu vou te falar, é um ponto muito específico que a gente tem aqui, de aluguel? de aluguel, a questão da locação comercial. São Hum, os maiores problemas e as maiores demandas que eu já tive são em locações comerciais aqui, que é onde o corretor ele mais precisa de apoio, porque uma locação comercial, ela é bem diferente de uma locação residencial, sim, porque uma empresa, ela faz o investimento, tem outras tem obrigações. outras obrigações. Então, por exemplo, o que eu já peguei assim uns 6, 7 casos desse. Imagina, você fez uma locação comercial, a pessoa reformou, preparou aquele ponto e começa a desenvolver a atividade dela ali. Chega o dono do imóvel e diz: Olha, eu quero que você entregue Devolva o imóvel. devolve o imóvel. Pelo amor de Deus, e aí? É, exatamente. E a Aí bucha quem que agora? vai? Liga para o Arcar com tudo. corretor: Como que você me alugou o imóvel? Agora eu investi aqui R$ 100.000 numa situação dessa, reformei aqui, agora o cara quer o dono, Quer o imóvel de quer volta. o imóvel de volta. Então Que eu loucura, cara. sério, sério, eu falo, geralmente quem vai locar para fins comerciais, ele tem que estar muito respaldado, Muito porque bem ele amarrado esse faz o contrato. investimento. Claro, claro. Ali, eu Isso te tem que estar, inclusive, no contrato, né? Toda essa alteração, tudo que ele vai fazer. Mas por que. Desculpa, é que não entra na minha cabeça. Porque pro cara fazer uma alteração, eu teoricamente já conversei com o dono do imóvel. Ele já aceitou, ele já sabe que ele vai alterar. O que que dá na vou te falar o pessoa? que que acontece, assim, do meu ponto de vista, Aham. desses anos que eu venho atuando. Por exemplo, imagina, tu tem um ponto todo ferrado, tá? Tu fez uma locação por R$ 4.000. O cara foi lá, investiu um dinheiro, deixou o ponto bonito, o negócio dele tá dando super bem. Aquele ponto que ele Que era alugava 4 quatro mil, mil vale reais 10 agora, no mínimo. vale 10. O que que ele quer fazer? Quer Tirar a atualizar pra pessoa de botar outro lá por 10. para botar outra, porque aquele que alugou por 4, ele não vai conseguir agora chegar nesse valor de 10. Ou seja, Entendeu? nesse caso aí é o famoso olho grande. É o famoso olho grande. Eu tive uma situação dessa de uma pessoa que alugou uma área e ele construiu. E ele também fez, dentro desse local, ele fez outros que ele sublocava. O que ele tirava de sublocação, ele pagava o aluguel e ainda sobrava Um troco. um troco. E aí
O veio dono veio, pô, esse negócio tá errado. exatamente, veio pedindo para desocupar o imóvel, queria o imóvel de volta, disse que pagava a multa e tudo. Ah, pelo menos esse aí É, pagaria a mas assim, multa. mas a multa não compensa todo o Sim, investimento que a não pessoa recuperava fez, não o retorno. recuperava. Então eu falo assim, os meus maiores problemas aqui são com contrato de locação. Comerciais. Aí quando eu pego o contrato, o que que eu vejo? Geralmente o corretor foi lá, pegou um contrato de como se fosse uma locação residencial, só mudou o Só nome assim, mudou o contrato comercial, comercial. não colocou a proteção de que se naquele ponto era sei lá, uma hamburgueria, e ele tá fazendo isso, ele não pode logo em seguida abrir uma hamburgueria, entendeu? Porque Que aí a a lei te locação protege a lei te disso. protege, exatamente, Ah, eu porque vou se te deve, devolver, mas aí vou te devolver e vou tu abrir o pode mesmo. abrir qualquer coisa aqui, menos esse ramo que eu vou Exatamente. desenvolver, né? Porque imagina, tu faz aquele ponto, o teu negócio tá bombando, vão lá, te Aí eu tira e vou tu lá e abre a mesma tiro, coisa. sim. Só faz trocar a marca. Só faz trocar a marca. Então eu falo assim, contrato de locação, principalmente comercial, preste uma assessoria muito boa para o seu cliente, porque você pode evitar uma dor de cabeça muito grande e perda financeira também. E você tem esses contratos já prontos para os corretores de imóveis? Lógico, com custo, né? Você com investimento. Você É, já o, tem o isso? que que eu falo? Cada negociação, ela é única, Ok. certo? Mas o que que eu digo para o corretor? Você tem que ter um contrato base. Esse contrato base, você tem que conhecer ele integralmente. Então, por exemplo, você quer um contrato. Fabiano, vamos fazer um contrato, tá aqui seu contrato base. Você vai ler, você vai conhecer o seu contrato, você sabe o que tá ali. Uhum. Quando tu pega uma venda que tem os seus casos específicos, tu vai conseguir adaptar para aquilo ali. É diferente assim, tem 1 milhão de modelos na internet. Sim. O cara, às Cada vez vezes, ele usa chega, um. ele usa ele tem uns Nunca termos que ele leu. nem sabe por que que tá lá, que eu pergunto: "Escuta, mas por que que tu colocou evicção aqui? Nem tem direito de evicção". Ele: Ele, "Não, é que é porque tava evicção? no modelo e Sim. tudo". Eu disse: "Como é que tu tem coragem de mandar isso pro teu cliente? Tu não e se ele te perguntar, tu não Tu sabe fala nem assim, re". sorrindo? Eu falo, eu Porque tu pergunto: não "Como é que tu", acredita, né? tipo Fala, tu tá de assim, brincadeira comigo. "Tu tá de brincadeira". Não, eu falo às vezes, como eu te falo: "Gente, não Vocês dá". são malucos, né? A É. gente é tudo doido. Corretor de imóvel, a gente é doido. Mas eu falo, vamos fazer um contrato base, tem o seu contrato base, desse contrato base você vai adaptando para cada caso que você vai pegando, porque as negociações elas não seguem um padrão, Nunca é cem por nunca é cento 100% igual, né? igual. Não, beleza, cara. Não, e eu falo assim, às vezes a gente, corretor de imóveis, nessa questão de contrato base, eu já. A gente não troca o endereço, a gente não, Nossa, né? isso para mim eu A falo, gente não troca o, sei lá, um dado, de repente um documento, o nome, sei vai lá. com o endereço, Que não tem coloca nada a que não ver, tem era do nada a ver antigo do contrato, antigo que tu só contrato. fez Fala, Ctrl C, olha, Ctrl V, né? e isso, e o cliente, principalmente quem te contratou, Percebe? percebe e fica Nossa. chateado. Pô, eu tô pagando isso aqui de E o comissão cara pro não cara me mandar consegue um ler um. contrato desse. Ele fica Feião, extremamente, né? fica Feião, feião, né? feio. Não, e não é que a gente não possa errar, né? Mas tem erros que não são aceitáveis nesse caso, né? Porque aí o corretor tem que fazer muito, pedir 1000 desculpas e corrigir urgentemente, né? É, Se corrigir para que não aconteça mais, porque entra naquela seara que a gente falou, nessa hora o cliente que vai te pagar 6% ou um aluguel comercial, que é um aluguel geralmente alto, alto. ele vai ficar chateadíssimo e não Muito. vai fazer só um negócio contigo, não vai querer mais te contratar. Você não vai conseguir fidelizar o Nem, teu cliente, gerar indicação, nada. Então, eu falo pro corretor, eu tô aqui, ó, para facilitar a tua vida. Porque ainda tem essa questão, né? Às vezes, quando o cliente, porque tem cliente que me contrata, ele Uhum. fala, olha, eu tô comprando esse imóvel aqui, eu queria que você analisasse a documentação, ver se tem algum risco e Cliente tudo, final, mesmo, sem ser corretor. sem ser corretor. E aí, quando eu entro em contato para tratar com o corretor, tem corretor que acha que, tipo, a gente está atrapalhando a negociação, porque a gente está Ah, pedindo esse cliente já tá com o corretor e ele vai te procurar. ele quer fazer um due diligence. Então, ele quer que eu veja questões na justiça mesmo, se aquela pessoa, Uhum. geralmente, ele quer se sentir seguro. As pessoas que procuram isso, eles já tiveram dores de Experiências cabeça, negativas, né? uma experiência negativa muito grande. Teve um que eu atendi, que ele comprou uma fazenda, ele descobriu que a fazenda dele estava indo a leilão pelo Meu rádio. Deus do céu, Sério, tu por uma já dívida pensou, trabalhista, assim. cara? Então, acontece Que esses situação. Pelo rádio, Meg, pelo ra você conhece esse Na endereço verdade, o que aí. que aconteceu? O funcionário dele estava ouvindo a rádio E e ele falou. ouviu que a fazenda estava indo para ele falou: "Pô, mas parece que é a fazenda que eu trabalho". Aí ligou, fui atrás e realmente a fazenda estava indo a leilão por Caramba. uma dívida Que trabalhista. ele nem sabia. Quem nem sabia. Era dele a dívida? Não, o que que aconteceu? Ele comprou, ficou demorando para passar O a nome. para o nome, fez só a escritura, não fez o registro, a pessoa que vendeu tinha uma empresa, faliu,
acharam a fazenda no nome dele e pensa assim, uma dívida de R$ 25.000. Doutora, fale para essa câmera, para o nosso cliente, a importância de ele registrar o imóvel no nome dele. Quando a gente fala para ele não economizar com isso. Eu falo, olha, você que comprou o imóvel, enquanto você não registrar, você não é o dono. Só é dono quem lá na matrícula do imóvel consta assim, ó, proprietário, aí tá o seu nome lá. Aí você realmente é o proprietário do imóvel. Então, assim, ó, não tenha dó de gastar, não tenha dó, porque a segurança é que realmente você é o dono do imóvel que você comprou. Perfeito, É isso perfeito. aí. Né? A gente fala isso para os clientes e tem N casos que, por isso que eu te falo, o nosso mercado manauara é tão bom que ele acaba sendo ruim nesse aspecto, né? Então eu falo assim, cara, tu comprou de uma construtora, tu já quitou esse imóvel, tu não foi lá dar Abaixo baixa da na alienação. alienação. Aí Deus me livre, essa construtora vem à falência. E aí a justiça coloca que Vai tudo que tudo que tá no acha. bem dela Vai no tá. bolo. Cara, o teu imóvel vai entrar no bolo, a dor de cabeça que tu vai Eu tive ter. um caso desse. Olha aí, viu? Eu tive. Acontece, cliente, É. acontece. Ouve o teu corretor, ouve a advogada, ouve Eu o lembro pessoal que é que pro teu quando eu bem. perguntei da pessoa que me procurou, né, porque estava desesperada que o imóvel, o apartamento dela Imagino. tinha ido no bolo da construtora que pediu recuperação Falência. judicial. Aham, Ela estava em recuperação judicial. ok. Aí eu perguntei, por que que tu não registrou teu imóvel? Ela falou assim, não, porque eu preferi fazer a cozinha, Do que. terminar o projeto da cozinha, Aham. do que registrar. Eu disse, pois é, e agora tu vai gastar bem mais, ficar algumas noites em claro, porque eu tenho certeza que tu perdeu o Deus me sono livre. com isso. Ela, Tu perdi é mesmo. louco. E para buscar a solução, mas tem que fazer, tá? Se você É. comprou, tem que registrar o imóvel no seu nome. Enquanto não registrou, por lei você não é dono. Não é Ah, eu já dono. paguei, não interessa. Não registrou, ainda não é o dono. Não é o Né? dono. Infelizmente é assim que funciona. E, doutora, olha, o papo tá muito bom, Verdade. tá? Eu queria que tu me contasse pra nossa audiência, resumidamente, que você também é corretora de imóveis. Sim. Você também tem Cresce, que você é concorrente dos corretores. Mentira. Sou não. E que você abdicou, por assim dizer, do Cresce, né? Do teu Cresce, da tua função de corretora de imóveis, para ficar focado especificamente na área de direito, advogando, né? Na área de Sim, direito, né? sim. Mas por que tu decidiu fazer essa migração? Tu começou como advogada e virou corretora. É isso? Foi isso? Não, Não lembro. foi assim. Quando eu decidi que eu não ia mais advogar para condomínios, lembra? Até então, Certo. eu comecei, Sim. falei, eu fiquei um pouco assim, ai, eu já tenho um conhecimento de tanto tempo, né, nessa área do direito imobiliário, eu não queria desperdiçar. Certo. Mas eu também não queria saber em qual área, como é que eu ia fazer ali no jurídico. Eu encerrei uma sociedade, se eu ia abrir um novo escritório. Não, eu falei assim: olha, eu vou tirar o Cresce, Uhum. até para conhecer um pouco mais de como é que funciona o mercado. E aí eu fiz o TTI, Sim. né, na época. Foi aí que eu comecei também a entender o lado do corretor de imóveis, que tudo aquilo que você falou que Não entrega, não né? entrega, não Sim. entrega. Eu falei assim, agora eu entendo O porque despreparo. que tem muito profissional que é despreparado. Uhum. Isso foi muito bom para eu enxergar hoje o corretor de imóveis da maneira que eu enxergo, que eu vejo, a carência que ele tem. E aí eu fiquei assim, pensando no que eu ia fazer, só que o que acontece? Os clientes continuaram me procurando como advogada, Entendi. entendeu? Então eu falei assim, gente, eu vou focar mesmo na advocacia. O Cresce, ele me aproximou dos corretores, né? Eu tenho essa liberdade, então, de entender o que se passa no dia a dia do corretor de imóveis, de participar de eventos e ter essa troca. E aí eu falo que hoje, quando eu dou um curso, quando eu sento para conversar com o corretor de imóveis, eu falo assim, olha, tu tem que entender o direito imobiliário, mas eu sei qual que é a tua realidade e tudo que eu vou estar te passando, eu vou estar te passando dentro da minha experiência prática, dentro dos casos que eu atendo, porque muitas das vezes aquilo que eu ensino para um corretor já vem de uma experiência que um colega dele corretor passou. Sim. Então, a minha jornada foi essa. Eu pensei realmente em ir para Ser ser corretora de imóveis, corretora, mas eu vi que não, que é o direito mesmo, que é a tua paixão. é a minha paixão Legal, que eu legal. faço. E isso me recordou, a gente fala com o tempo, né? A gente às vezes esquece alguns momentos que a gente passa. Há muito tempo atrás, eu ainda nem era formada, estava na faculdade, a minha mãe ela foi vítima de um golpe, um golpe imobiliário. Eu passei por duas situações aqui em Manaus, tanto da minha mãe quanto de uma tia minha, que caíram num golpe. E eu lembro da época do sofrimento que foi, né? Imagino. E eu falei assim, não, gente, se eu puder evitar que Outras pessoas pessoas caiam. caiam por isso, eu acho que hoje faz mais sentido. E ao mesmo tempo, eu sinto que
a ajudar o corretor a facilitar a vida dele, a realizar o sonho da pessoa de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais leve, também eu sinto que eu estou cumprindo com aquilo que eu me comprometi Com a o teu fazer, propósito. com o meu propósito. Legal. Olha, pessoal, eu já conversei com a doutora Laura fora das câmeras, tá? Ela fala nesse tom de voz, com esse sorriso, ela tá muito, muito acessível, muito simpática. Então, se você é corretor de imóveis, autônomo principalmente, né? Que não tem aí uma imobiliária para dar esse suporte para você, ou você que não é de house, de construtora, e precisa desse auxílio jurídico, judicial, eu ia falar, enfim, jurídico, Jurídico. né? Procure a doutora Laura, que ela tá de portas abertas lá no escritório dela, lá no Fórum Business, como ela falou lá no início do episódio. Depois já segue ela na rede social dela, Exatamente. porque é de muita serventia, é muito importante para você, colega do mercado imobiliário, que é um corretor profissional autônomo, ter esse amparo judicial. Agora eu acho que eu falei certo, né? Sim, Porque qualquer dor de cabeça, ela vai conseguir te orientar para que você não tenha nenhum susto. E a gente está falando de coisas sérias, né, doutora? exatamente. Graças a Deus, na nossa cidade, pessoal, a gente ainda não tem esse fluxo gigantesco como em outras praças a gente sabe que tem. Mas aqui, como ela já posicionou também, o Manauara tá ficando mais exigente. Tá. Consequentemente, a gente precisa estar mais preparado e precisa estar amparado por um advogado para cuidar de qualquer caso desse que venha acontecer. Eu espero que nunca aconteça com você. Mas se vier, tem solução, dá Tem para resolver. solução, dá para Sem resolver. desespero, é só ser honesto sempre, jogar limpo com seus clientes que vai ficar tudo bem, É né? isso mesmo. É isso. Doutora, tem mais algum ponto antes de a gente entrar na seara final, que é dos cursos que a gente vai trazer? Tem mais algum ponto que você veio para cá hoje que você não queria deixar de falar, de pontuar? O que eu sempre falo, que eu gosto muito de falar para o corretor, fala assim: olha, você trabalha com algo muito sério. Às vezes, aquela pessoa que você está fazendo essa intermediação, essa venda, vai ser o único bem que ela vai ter na vida dela. Então, transforme esse processo que ele é burocrático em algo mais leve, em algo que realmente ela está tendo a conquista de um sonho. Evite dor de cabeça, evite que aquela pessoa se desgaste durante esse processo. Eu falo isso porque nas 2 vezes que eu fui comprar um imóvel, aconteceu isso comigo. Ao contrário, Ah, foi dor de cabeça. foi dor de cabeça quando eu comprei um imóvel em Goiânia e quando eu comprei um imóvel aqui em Manaus. O daqui de Manaus, o problema já foi exatamente com a corretora que me atendeu, que Que é o nome, como é o nome? ah, Sacanagem, né, doutor? Quer botar sacanagem. tu e a corretora em saia justa, é sacanagem, vai. Então Não que eu seja fofoqueiro, mas mas foi uma pessoa muito que muito deu raiva, difícil, deu raiva. deu raiva, Entendi. assim. E então eu falo assim, você trabalha com um sonho, o maior sonho do brasileiro é ter sua Sim, casa, sim. deixa o processo leve, se você não consegue fazer, busque ajuda de pessoas que vão te assessorar nesse caminho e deixar isso mais leve, não leve uma dor de cabeça para o seu cliente, facilite a vida dele, e estude sempre, tá, por favor. Aprenda o básico para você fazer um serviço diferenciado. Perfeito, perfeito. Não tem nem o que pontuar mais nisso aí. Eu acho que as palavras da doutora são perfeitas. Então, meus colegas, vamos se qualificar, vamos buscar conhecimento, vamos buscar assessoria, né, Exatamente. para que o nosso serviço seja respeitado, que a nossa comissão seja paga sem dor de cabeça e, principalmente, que o nosso cliente tenha essa leveza no processo e que entenda que a nossa profissão é super importante para que ele tenha bons negócios e não que ele tenha traumas, igual da doutora aí, É que tem, que verdade. fica, né? Como eu Fica falei, a gente não tá falando de uma roupa que a gente compra, não dá mais ou não gostei e larga ou troca. Não, é um imóvel que, sei lá, 100 mil, 70 mil, dependendo do tipo do imóvel, né? Um dia desse, uma cliente querendo uma casa 70 mil, eu não vou contar agora, mas a história dela é bem dolorida, sabe? E aí entra nisso que você tá falando. Eu lembrei da história dela. Cara, é 70 mil, é só 70 mil. Que imóvel é 70 mil? Nem conheço na cidade. Deve ter, mas não conheço. Mas para ela é muito é dinheiro. tudo que ela tem. É muito dinheiro. E é a realização do sonho. De sair de onde ela mora hoje para comprar a casinha dela, seja lá onde ela vai viver com felicidade, né? Mas aí só para pontuar, a nossa responsabilidade é gigante, né, É doutora? gigante, exatamente. E pensando nisso, tá? A doutora Laura e eu decidimos fazer uma parceria. Essa Sim. parceria vai ser um pontapé em um projeto, gente, que daqui a pouco tá saindo do forno. Eu vou trazer em primeira mão para você que faz parte da audiência, mas fica. Vocês gostaram da Expo Imóvel? Então, fica aqui comigo, vem para cá toda terça que vai ser um projeto maravilhoso e que vai beneficiar muito a nossa categoria, isso eu posso garantir. Mas para dar start nisso, a gente vai começar com a doutora Laura uma parceria nos cursos, né, doutora Laura? Exatamente, nos cursos. Tudo que a doutora Laura falou, ela já tem isso em apostila, tá?
Então, a gente tem aí com a doutora Laura, para iniciar, 3 cursos. Quais são os cursos, doutora? Então, a gente tem o de contratos de compra e venda e E locação, locação, ok. né? O curso de regularização de imóveis e o curso de análise de documentos de imóveis. E de leilão. Ah, tá. E também nós temos o curso de leilões de imóveis, para quem Pronto. deseja investir, adquirir seu imóvel por meio de Perfeito. leilão. Então, corretor, 3 cursos. O primeiro vai ser agora no próximo dia 1º de outubro, tá? São no máximo 30 vagas, tá bom? O investimento que você vai fazer para ter acesso aos contratos de locação e de compra e venda, numa aula de 4 horas com a doutora Laura presencial, com a apostila, ali no Veiral, depois a gente passa o local, a gente já vai definir direitinho para estar isso bem amarrado, mas já está certo a data e já está certo o horário, que é de 14 às 18 Às horas, 18 horas. tá? Dia 1º de outubro, de 14 às 18 horas. Investimento para você, corretor de imóveis, participar e ter acesso a isso, principalmente você que está começando ou você que é corretor autônomo e não tem esse amparo, né, de nenhuma imobiliária, R$ 70, tá? Mas os 15 primeiros que fizeram a inscrição, é só chamar a doutora no Instagram dela ou falar comigo no meu Instagram, no WhatsApp, vão pagar apenas R$ 50. Então, são 4 horas de curso voltado para contrato de locação e compra e venda. E aí, lá, essa turma, essas 30 pessoas corretores que vão participar dessa turma, já vão ter acesso à data, ao horário e ao valor do investimento do curso de documentação e regularização de imóveis. Sim. Tá? E de leilões. E de leilões. Gente, são 2 cursos maravilhosos. Documentação, vocês viram aqui, num pouquinho tempo que a gente teve, quanto você ou quanto nós, corretores de imóveis, precisamos estar preparados e cientes dessa documentação. E leilão, para quem já assistiu lá atrás o episódio do pessoal da HIR Leilões, que já teve aqui comigo, sabe que é um oceano azul, tá? Que muitos investidores procuram e não sabem como fazer. E você, corretor de imóveis, pode estar deixando o dinheiro na mesa. Então, vem com a gente adquirir mais esse conhecimento e, quem sabe, ver mais uma possibilidade de você arrecadar dinheiro intermediando esse tipo de imóveis. Certinho? Exatamente. O que eu quero complementar é que os cursos que eu disponibilizo, que a gente vai fazer, além de trazer a parte teórica, né, a parte do direito imobiliário teórico, mas ele é muito focado na prática, no dia a dia, naquilo que eu vejo. Eu tenho um documento, quais são as maiores perguntas que eu recebo do corretor de imóveis, então a gente vai estar trabalhando essas perguntas, você vai saber aquilo que seu cliente sempre vai estar te perguntando. Como responder isso. Como responder. A gente vai ler o contrato lá de locação de compra e venda juntos? Vamos ler o contrato, você vai sair com o seu contrato base para depois você estar adaptando aí conforme a sua necessidade. E é um curso voltado nos meus 10 anos de prática, né, nos casos que eu já atuei, aquilo que eu falo. Se eu te contei uma história dessa, você participou do meu curso, se você chegar lá dizendo que está passando pela mesma situação, eu vou te ajudar, mas antes eu vou te dar um sabão. Eu vou pagar um sabão para você, eu vou brigar um pouquinho com você, porque eu falo, como assim? Tu tinha acesso a essa informação e agora tu tá passando por esse problema? Aí eu vou ficar um pouco chateada, né? Tá dado o recado, né? Tá dado o recado. Pessoal, eu espero que vocês comprem a ideia, invistam em conhecimento, foi o que a gente mais falou aqui. É um investimento baratinho. É mais barato que uma pizza. Né? Dependendo da pizza, é muito mais barato. A gente tem pizza mais barata, mas pizza boa, não compra por esse valor. E é conhecimento para você, algo que ninguém vai tirar de você. E você vai poder utilizar. Então, você vai aprender e vai ter contrato base de locação e de compra e venda. Depois, no curso de documentação, você vai aprender a ler uma narrativa, saber o que, que tem, quais informações, em casos que você vai poder trazer, né, doutora? Porque é prática, aí vai ser um pouquinho mais longo, né? Eu sempre falo que na parte de documentação imobiliária, você vai saber qual é o documento que você tem que pedir, aonde que você acha esse documento e qual informação que você tem que ficar atenta nesse documento. Então, pelo menos com uma tabela, sabendo esse passo a passo, para você deixar grudado no seu quarto, ficar lendo ali, decorar isso aí, você vai saber. Resolve 50% da sua dor. Exato. Tá? E também o Oceano Azul, que é leilões, gente. Então, vem com a gente aguarda vocês no dia 1º de outubro, a gente vai estar junto com a doutora Laura ministrando essa aula, com a apostila muito bem feita já por ela, e a gente vai se encontrar lá. Então não esquece, você que quer participar dessa primeira turma, deixa eu quero aqui nos comentários, ou me chama no direct lá no Instagram, ou chama a doutora Laura no Instagram dela. Fechado? Fechado. Pessoal, muito obrigado para você que ficou aqui até o final, e a gente se vê na terça que vem. Valeu! Obrigada.